O mercado editorial brasileiro tem registrado faturamentos milionários, com grande destaque para as publicações jurídicas. Quais são os desafios do setor? Qual é a sua importância para a formação dos operadores de direito? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o diretor-presidente da livraria e editora Del Rey, Arnaldo Oliveira. Ele é fundador da editora há 32 anos e já publicou mais de 1.500 livros. Senhor editor, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Perfeito, Torinho. É um prazer. Nós teremos ainda no nosso programa 2 quadros. O Pensamento Universitário, em que eu vou pedir a ajuda dos universitários, dos estudantes de faculdades de Direito, para me ajudarem a entrevistá-lo. Hoje da Faculdade FAMIG, Faculdade de Minas Gerais. E no terceiro bloco teremos o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores direto da fonte. Muito bem. Eu gostaria que a gente começasse analisando, aliás, antes de analisar o mercado editorial, eu queria que o senhor contasse para a gente essa experiência que o senhor teve. Como é que o senhor começou a fazer, teve essa ideia de fazer livros e virar editor? Como é que nasceu essa ideia? Começou quando aproximadamente eu vim para Belo Horizonte em 1967. Sou mineiro. Mineiro, da cidade do Triângulo Mineiro, Patrocínio, mas convivi minha infância toda em Araguari. E de Araguari eu vim direto para Belo Horizonte, em 67. Chegando em Belo Horizonte, fui trabalhar na Faculdade de Direito, juntamente com Paulo Roberto Santos, na época muito conhecido como Paulinho Caap. Hoje vários magistrados são colegas de turma dele, é um grande companheiro, um grande amigo que infelizmente faleceu. Trabalhando na faculdade, tendo a convivência direta com os estudantes de direito, professores daquela época, grandes juristas, né? Porque naquela época grandes professores ali licionavam, eu passei a ter um grande ambiente na área. Fui se entusiasmando e acabei, no futuro, montando uma pequena livraria em 79, que tinha um objetivo de chegar... Mas isso com base no que o senhor percebeu na deficiência, na falta, naquilo que os estudantes estavam necessitando naquele momento. Naquela época a gente fazia muito apostila, para quebrar um determinado galho para estudante. Os próprios professores da faculdade tinham lá uma gráfica que eles forneciam muita apostila, muito trabalho de teses e dali se formavam livros. Mas com o tempo eu montei a livraria e logo em seguida eu montei uma editora, 10 anos após. A livraria veio antes da editora? Veio antes da editora. E o público-alvo, naquela época, eram os estudantes de Direito. Ainda hoje, são eles ou os operadores de direito, de forma geral, também são bons leitores? Olha, a parte acadêmica é muito importante. O estudante de direito é muito importante, mas ele tem um período de pique. E depois tem os profissionais, que aí a gente trabalha eles o ano todo. O profissional, ele adquire livro de janeiro a dezembro. Tem mais fidelidade, no caso? Tem mais estável, digamos. E são os livros também diferentes. Você pega livro para estudante, você tem que trabalhar ele dentro de uma linguagem mais acadêmica, geral, dando mais facilidade à leitura. O profissional realmente é um livro com mais citações, um livro mais profundo, mais especializado e mais profissional. Entendi. Exatamente. Agora, mais do que tino comercial, o senhor também teve, ainda tem uma importância muito grande, influencia muito grande aí na questão da formação desses futuros bacharéis de Direito. Sim, antigamente, muitas vezes, o professor que ali licionava, tinha esquema também de biblioteca, que os estudantes frequentavam muito a biblioteca farta. Hoje, com a quantidade de faculdades, não significa o aumento de estudante que aumentou tamanha quantidade de venda. Teve um aumento significativo, em parte de legislação, código, mas a parte doutrinária a gente está ficando assim um pouco tímido de atacar bastante essa parte. Ficando mais técnico, né, do que humanista, mais completo nessa visão humanista do direito. Recentemente nós até soltamos uma revista nossa, lá do nosso grupo Del Rey, uma revista que a gente circula com ela semestralmente. Tem uma grande entrevista de 2 grandes juristas, que é o professor Ronaldo Bretas e o professor Paulo Roberto Medina, lá de Juiz de Fora, falando sobre o ensino jurídico. Eles tocam profundamente
nesses pontos que a gente hoje está debatendo, batendo profundo para... A gente volta a falar nos próximos blocos sobre a questão do ensino jurídico e a influência que isso tem até mesmo no mercado editorial brasileiro e na formação desses operadores de direito. Agora, a questão do mercado editorial. O brasileiro já é o 8º do mundo, se não estou enganado. Há quem diga que há mais livrarias produzindo livros do que livrarias para distribuí-los. É um paradoxo? Na sequência que segue hoje, eu acho que a parte de distribuição e representante vai cair muito no mercado nacional. Haverá sempre aquela venda da editora direta para a livraria. Aumentou bastante a parte de editora. Aumentou bastante devido a uma portaria do MEC, onde exige-se hoje o mestrado, o doutorado para a pessoa se lecionar, e aonde teve um impacto grande. E com isso surgiu muitas teses, muito trabalho que ali se transforma em livro para o mercado nacional. E qual que é a vantagem ou desvantagem de ser uma editora exclusivamente jurídica, como é o caso da Del Rey? Olha, eu tenho muito orgulho de trabalhar com a linha jurídica e muitas vezes a pessoa fala, poxa, você trabalha dirigidamente só para o juiz, o advogado, e tem as férias forenses, você perde praticamente três períodos durante o ano, que é o mês de julho, dezembro e janeiro, mas é um orgulho, porque você vende muitas coisas hoje que não é só a linha jurídica especificamente para os profissionais. Você vê muita gente comprando hoje Constituição, comprando Código Consumidor, que atinge a área popular, o não profissional da linha de direito. Muito bem. Vou fazer um pequeno intervalo e gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente um pouco mais das consequências, dos efeitos desse crescimento vertiginoso na área da publicação jurídica sobre o mercado editorial brasileiro e também sobre essa formação dos estudantes de direito, como falamos há pouco. A gente volta em instantes.